Ah, legal. Vou É? falar. Então, bom. Então, agora tá valendo. Boa noite, doutora Marcela Rodrigues. Muito obrigado por ter aceito o convite aqui para o canal. Você quer você mesmo se apresentar? Agradeço o convite, doutor Tomás Barros. Obrigada por ter me convidado para falar aqui nesse canal, que eu sempre admirei muito os vídeos, tudo. Meu nome é Marcela Rodrigues, eu sou médica ortopedista e cirurgiã de mão, assim como você, né? Fizemos a formação no mesmo hospital, na mesma residência. Você é meu veterano, para quem não sabe, tá, Um gente? pouquinho só mais velho. E estamos aí, né, para conversar e esclarecer um pouquinho para as pessoas sobre essa patologia que é tão comum, né? Isso. A gente escolheu esse tema, então, que a gente vai falar sobre dormências nos membros superiores, de uma forma, como que é a abordagem inicial desse problema com o clínico geral, com o médico de saúde da família, né, com esse primeiro contato na atenção primária. O primeiro tópico é dormências nos membros superiores. Abordagem inicial. Então, o que a gente observa, né, Marcelo, que a queixa que é trazida são essas palavras. Formigamento é o que eu vejo com mais frequência, queimação, ardência, sensação de inchaço. Às vezes o paciente fala que assim, minha mão está ficando inchada, mas é mais essa sensação e alteração do tato, né? A pele áspera, a pele grossa. E eu já ouvi algumas vezes o paciente relatar com uma anestesia de dentista. É isso mesmo que você vê no dia a dia? Isso, geralmente eles falam para mim mesmo dormência e formigamento, assim. Que tem que sacudir a mão porque tá, né, queimando, né? Isso é muito falado também. E igual Porque você colocou o termo correto aí que a gente utiliza para isso, né? O termo médico, que seria a parestesia mesmo. Essa e- alteração de sensibilidade, né? isso. E pode estar ou não associado à alteração de força, alterações motoras. Se a gente falar que está deixando o objeto cair, que está sentindo que não está com a fineza dos movimentos, falta de força, destreza, nem sempre é presente, mas frequentemente associado. Sim, às vezes uma xícara, né, que não tem tanta firmeza para segurar na alcinha, não tem tanta destreza para isso, né? E ver essa diferença, né, das duas mãos ou em relação ao que era antes e o que está hoje. Uhum. Então, acho que nesse primeiro momento, a gente não pode já fazer, de forma alguma, fazer o diagnóstico, né? Pelo contrário, a gente tem que excluir o que, que pode ser mais grave e o que pode necessitar de uma outra abordagem. Você quer comentar algumas? Então, eu gosto sempre de reforçar que quando o paciente chega no pronto atendimento, né, se a queixa for recente, a gente deve já ligar um sinal de alarme, né, de alerta para aquilo, porque normalmente o padrão que a gente vê é uma coisa que já vem acometendo, arrastado a longo prazo, né? Então, se vem com uma queixa aguda, então a gente tem que se preocupar um pouco mais, né? É o que você colocou aí no 1 e no 2, né? Pode ser um acidente vascular encefálico, né? Ou um infarto que pode estar associado. Então, tem que descartar primeiro essas causas mais urgentes, né? Essas causas que podem trazer risco à vida, para depois a gente ir progredindo para os outros diagnósticos. Isso. E dentro desse cenário de agudo, descartar se não teve um trauma, pode ter uma fratura, né? Então, esse paciente se procurou, às vezes, o consultório que deve ser feito encaminhado para um serviço de urgência para fazer essa abordagem de uma forma mais rápida, né? E os próprios distúrbios hidroeletrolíticos, que são uma possível causa de dormências, mas é claro que nesse contexto vai ter outros comemorativos aí na clínica. Sim. Uma outra coisa, pensando dentro do consultório, que já excluímos essas afecções mais graves, é investigar tanto a questão de diabetes quanto alterações da tireoide, porque quando estão descompensadas também participam, podem afetar essa questão da transmissão dos neurônios, gerar essas dormências, não é isso?
Isso, e o que eu gosto de avaliar também é o tempo que o paciente tem a diabetes, né? Porque quanto mais tempo ele tem, quanto mais crônica a doença, maior a chance dele ter essa diminuição de sensibilidade em formato de luva, em formato de meia, né? Que a gente fala, porque essa perda de sensibilidade, ela começa das extremidades. E ela pode estar associada a diabetes e não estar relacionada à compressão de nenhum nervo, mas sim a uma degeneração daquelas terminações nervosas por causa realmente da agressão que a diabetes faz no corpo, né? Então, é investigar esse tempo de acometimento da diabetes, da intensidade, se é uma diabetes mal controlada, né? Exato. Tipo E de também o a falta de controle é vitamina fundamental. A, né? Às vezes, a falta de vitamina B12 pode causar também essas dormências, essa alteração de sensibilidade. Ótimo. Então, excluído isso, num contexto de atenção primária, a gente fica com esse AP, que é o formigamento ou parestesia nos dedos das mãos. Então, a gente já excluiu as afecções mais graves, excluímos comorbidades descompensadas, Doenças deficiência vital, sistêmicas, né? doenças sistêmicas, isso. Então, vamos tentar agora já direcionar o nosso raciocínio para algo mais ortopédico mesmo, né? Então, dentro do contexto ortopédico, acho que a primeira coisa que o médico deve avaliar, o não ortopedista ou generalista, é se há algum sinal de alerta que vai precisar de um encaminhamento mais precoce, um encaminhamento imediato para o especialista. Eu coloquei como primeiro aqui, Marcela, a alteração de força. Então, o que eu coloquei de alerta aqui é se a gente conseguir, considerando o paciente bem orientado, entender o exame, conseguir ver alguma alteração de força objetiva e localizada, né, em algum músculo específico. Então, se for uma fraqueza muscular global, né? Essa hipotrofia ou essa atrofia muscular, se for global, vai ser de todo membro, mas se ela pode ser localizada também, né? Se ela for só localizada nessa região na base do polegar, que a gente chama de eminência tenar, ela é um indicativo para a gente de raciocínio clínico, de compressão do nervo mediano. Então, é preciso avaliar se tem diferença, sempre comparativo o exame, né? Do tamanho da massa muscular bilateral, principalmente dessa região, dessa eminência tenar. Lembrando também que, geralmente, um lado, que é o dominante, é um pouco mais forte, né? Levando isso em consideração também. E uma outra coisa importante é sempre avaliar se essa dormência está associada a um quadro de cervicalgia, né? Como principais causas de dormência, aqui no principais eu estou trazendo do ponto de vista epidemiológico, que é mais comum. Eu acho que na minha prática e na literatura, é síndrome do túnel do carpo disparado, não é isso? Sim. Você vê isso também. E em segundo lugar, a compressão do nervo ulnar no cotovelo, que a gente chama de neurite cubital. Isso. Então eu brinco com os residentes que se for para chutar, vamos chutar pela prevalência, pela epidemiologia, que é bastante mais comum. Só para reforçar aqui, para quem não está acostumado talvez com esses termos, né? Síndrome do túnel do carpo é a compressão do nervo mediano ao nível do túnel que tem aqui no punho, que é o túnel do carpo, né? E aí, com esse nervo que fica apertadinho aqui, fica comprimido, que vem os sintomas, né? Você até mostrou na próxima imagem aí os sintomas específicos do território inervado pelo nervo mediano, né? Isso. Então, trouxe uma imagem relativa a cada uma dessas duas mais comuns. Isso, geralmente o paciente fala, ele sabe falar qual dedo que está mais dormente, ou então você testa, né? Dá para sentir no tato também a diferença. Como que você faz esse teste da sensibilidade? Eu passo o dedo mesmo, você também faz isso? Ou usa algo Faço o específico? dedo mesmo, bem levinho. Eu primeiro faço diferenciando os dois lados, para ver se tem diferença nos mesmos dedos. Por exemplo, polegar direito, polegar esquerdo, indicador direito, esquerdo, quinto dedo. Depois eu faço dentro da mesma mão as faces dos dedos, né? E depois comparo as extremidades, o polegar com o quinto dedo. Eu gosto de fazer assim, tenho essa metodologia. Uhum. Aqui eu trouxe só uma imagem que
pensando em epidemiologia, né, é uma senhora no período da perimenopausa com dormência pior à noite, probabilidade pré-teste alta para síndrome do túnel do carpo. Eu acho que do exame físico, dois que a gente aprende desde a faculdade, vale a pena lembrar, são dois testes provocativos. Um é o Fallen. Interessante que menos de 30 segundos ele já mostra um grau mais acentuado de compressão, né? Isso. Então, assim, eu gosto de fazer até para eu ter uma ideia daquela compressão mesmo. Então, faço bastante. O Tinel, geralmente, ele não vem positivo, assim, né? Como é que é a sua prática em relação a isso? Eu não faço de rotina o Tinel. Não é um teste que eu utilizo sempre, às vezes até mais para neurite cubital do que Sim. do carro. E eu não considero que ele tem uma sensibilidade, uma especificidade que eu julgo que vale a pena ser usado. O Fallen, como você falou, acho que isso é muito interessante, que quanto mais precoce, né, maior também o valor preditivo positivo do teste. Se ele vai dar reproduzir os sintomas mais para o final, sugere para a gente que não é uma síndrome tão intensa. Você avalia dessa forma também? Sim, com certeza. E exames complementar. O que eu acredito, Marcela, é que o paciente que você tem uma clínica que não é uma clínica de grau avançado, não tem hipotrofia, não tem alteração de força, tem só dormências, os exames podem ser dispensáveis. Tanto o ultrassom, quanto o eletroneuro, quanto outros exames são dispensáveis nesse contexto e já pode iniciar o tratamento. Agora, a eletroneuromiografia, em alguns casos, por exemplo, quando a dormência já está muito avançada, ela é diária, ela está intensa, ela já vem a longo prazo dessa maneira, né? Assim, não só à noite, mas também de dia. Aí eu talvez indicaria a eletroneuromiografia para avaliar o grau de compressão, porque pode ser necessário, às vezes, um tratamento cirúrgico, né? Mas pensando, talvez, no atendimento da unidade básica, né? Já iniciar as primeiras medidas, né? As primeiras orientações que vão ser passadas para o paciente, que é o tratamento conservador inicial, né? Isso, sem dúvidas, acho fundamental, independente de solicitar ou não o exame, já pode sair da primeira consulta com essas orientações, né? Um paciente que tem sintomas persistentes, de longo prazo, tem alguma alteração de força, mesmo que subjetiva, solicitar o exame e encaminhar pode otimizar o tratamento dele. Isso, pode Então, acho que adiantar, né? o que a gente teria que dividir, então, seria os casos leves, que talvez você já pudesse iniciar um tratamento sem exame complementar e acompanhar. Então, só para fechar o raciocínio, o que seriam esses casos mais graves, né? Seria, Isso, então, o Fallen com menos de 30 segundos, né? Com o paciente reproduzindo sintomas de dormência, choque. A dor no punho não é sintoma, né? Lembrando que muita gente fala assim, eu tô com dor no punho, mas é o sintoma do nervo, né? O choque, a parestesia. E esse acometimento já persistente, não só noturno, como ele aparece nos sintomas iniciais, né? Então, nesses casos, eu já pensaria em encaminhar esse paciente, sim. Sim, porque a gente pode perder a janela de tratamento, né? Um caso grave pode dar as sequelas do. Então vamos lá, um tratamento bem básico que pode ser feito para a imensa maioria. Pode comentar, Marcelo, como é que você faz no dia a dia? Então, sempre começo também pela orientação da postura de dormir, né, a posição de dormir, porque muita gente dorme realmente em cima da mão, né, deita em cima da mão, dobra o punho, e isso faz um aumento de compressão do nervo mediano que está passando aqui no punho, né? Então, isso pode piorar ou deixar mais persistentes sintomas. Então, eu sempre oriento manter esse punho esticado, cotovelo também de preferência, né? E eu gosto bastante daquele travesseiro bem gordinho e comprido, para a pessoa dormir de lado, abraçada com ele. A gente chama de body pillow, né? Que é travesseiro de corpo. E aí coloca o travesseiro entre as pernas, isso ajuda também a alinhar a coluna, abraça o travesseiro, e aí a gente evita pontos de compressão no ombro, no cotovelo, no punho.
Já tratei algumas pessoas só melhorando a posição de dormir. Essa ergonomia também em relação à postura diária, né? Assim, postura de computador, né? Só de melhorar essas posições já ajuda bastante também. Tem as imobilizações também, né? O que você acha? Já orienta nessa etapa? É um recurso bastante útil, né? E certamente não vai fazer mal se usado por pouco tempo, até ele ser Sim, eu utilizo reavaliado. bastante também no meu consultório. E eu sempre que possível também, é muito comum a gente ver esses quadros associados a sedentarismo. Eu sempre que possível estimulo a atividade física, né? Embora E não você é nota a fácil. diferença? Eu nunca fiz essa recomendação. Sim, a paciente, quando ela consegue fazer essa mudança, esse switch de postura de dormir, posição do trabalho, fazer uma atividade física, parece que abaixa esse estado pró-inflamatório dela, consegue melhorar tanto a drenagem, né, os alongamentos associados, que sem dúvida Ótimo. melhora o padrão de O, con sono. o conjunto dessas mudanças, Sim, né? isso. A gente tinha um preceptor que falava das endorfinas, né? E dormir melhor, tudo isso está associado à própria percepção do incômodo, né? Das dormências. Fisioterapia, você prescreve? Pensando num caso leve agora, né? A gente está tratando. Quando o paciente faz algumas sessões de fisioterapia, ele aprende alguns alongamentos, ele aprende posturas adequadas, né? Mudança de postura mesmo, de punho, antebraço, e alguns sentem bastante alívio mesmo com os TENS, né? Ondas de choque, mas não são todos que querem fazer, né? Então, é uma dificuldade ainda dessa abertura mesmo do paciente, né? Para fazer a fisioterapia. Demanda uma certa energia, uma certa disposição, uma disciplina, né? Sim, e não são todos, infelizmente, que têm. Mas eu vejo benefício. Sim, eu gosto. Quando é bem feito, né? Não é nada milagroso, demora um tempo, mas surte efeito positivo. Os alongamentos, as drenagens. E de medicação inicial básica, você tem algum protocolo que você inicia sempre? Como é que você faz? Então, sempre avaliar o que o paciente pode tomar, né? Lembrando que muitos não podem fazer uso de anti-inflamatório, né? Mas um curso curto de anti-inflamatório eu acho muito bem-vindo, principalmente até o paciente conseguir se adaptar às mudanças, né? Então, eu faço também os anti-inflamatórios e o corticoide intramuscular. Talvez a gente tenha até aprendido muito dessa conduta na nossa residência, né? Com Sim, o nosso professor, nosso chefe. Eu uso bastante corticoide intramuscular e o resultado é realmente muito bom. esse detalhe é importante. Sempre que possível, né? Tirando aquelas contraindicações que a gente conhece, dá um alívio sintomático muito grande e realmente parece que diminui esse processo inflamatório do nervo. Esse é um fluxozinho, resumindo o que a gente conversou hoje, então é excluir as causas mais graves, pensar nas doenças que podem estar descompensadas, fazer um bom exame físico, né? Um exame físico atento, observar se tem alguma fraqueza, atrofia. E, estando tudo ok, iniciar o tratamento conservador com essas orientações posturais que já vai fazer um benefício. Se o caso é leve, pode até resolver. Se for moderado ou grave, aí vale a pena uma avaliação com um especialista. É isso Sim, mesmo? caminhar para o cirurgião de mão, que seria o especialista De mais adequado, preferência. né? Isso. Tá joia. Quer comentar mais alguma coisa, Marcela? Não, acho que é isso, né? A gente continua aí aberto para as dúvidas das pessoas depois, se quiserem enviar para a gente, né? É Ou aqui isso. pelo canal, ou pelo Instagram também. Então, estamos aí à disposição. Então tá joia. Até a próxima, né? Vamos ver se a gente faz outras curtinhas, assim, para não cansar ninguém, mas com mais frequência. Mais uma Vamos vez, sim, obrigada. muito obrigado. Sei que sua vida tá corrida aí. Um pouquinho, mas isso aqui eu acho que é super importante, então é prioridade a gente construir essa relação até de passar para as outras pessoas isso, né? Compartilhar um pouquinho, né? Isso aí. Sim. Tá joia. Um grande abraço, boa noite.
Obrigada, beijo, boa noite.